Caso 9, f de lambda x mais a. Considerar um exemplo particular aqui, onde a f de x é x2 e pede-se para calcular o gráfico de f de 2x menos 1. Então, neste exemplo, o meu lambda é 2 e o meu a é menos 1. Então, há dois procedimentos para a gente construir esse gráfico aqui. O primeiro procedimento consiste no seguinte. Partindo de f de x, eu quero chegar em f de 2x menos 1. Então, o primeiro procedimento que a gente podia pensar é, eu venho de f de x numa função intermediária g de x, onde eu penso em obter g de x a partir da f, simplesmente considerando a g de x como a f de 2x. Então, primeiro eu saio da f numa g de x, fazendo esta operação. Como a gente viu, esta operação de partir de f de x para f de 2x corresponde a pegar os pontos do gráfico da f e reduzir a abscissa desses pontos por um fator 2. Agora, o que nós devemos fazer para, a partir de g de x, conseguirmos chegar a f de 2x? Aqui, a ideia é a seguinte. Eu quero obter f de 2x menos 1. Então, a ideia é a seguinte. Como é que eu devo mudar o argumento do x aqui, de modo que quando colocar aqui, eu consiga obter o 2x menos 1? Bom, por tentativa e erro, a gente vê o seguinte, que a substituição seria fazer x menos meio. No lugar de x, se você considerar x menos meio, esse f que está aqui, ele vai ficar f de 2, x menos meio, que é f de 2x menos 1, que é o que eu quero, me dá a mesma forma funcional final, que é o que eu quero construir o gráfico. Então, quando eu faço esta primeira transformação de f de x para g de x, que é f de 2x, eu agora tenho feito o gráfico da g. Neste gráfico da g, que é obtido a partir dessa forma, que é o f de 2x, eu agora vou transformar a g numa nova função h. E quem é h de x? h de x é você fazer na g a operação de x menos meio no seu argumento, que é, como a gente acabou de ver aqui, o que vai produzir a forma final f de 2x menos 1. Então, resumindo, um procedimento para, a partir do gráfico da f de x, obter o gráfico de f de 2x menos 1 seria, partindo de f de x, transforma f de x numa função g, que é f de 2x. Geometricamente, isso corresponde a pegar os pontos do gráfico da f de x e reduzir a abscissa de cada ponto por um fator 2. Obtido este gráfico, que agora eu vejo como uma nova função g, o gráfico de uma nova função g, eu venho de g para h fazendo a operação g de x menos meio, ou seja, eu pego o gráfico da g e faço uma translação para a direita ao longo do eixo x do valor meio. E isso vai me dar a f de 2x menos 1. Então, por exemplo, fazer esse desenho aqui, né? f de x igual a x2, a gente sabe, é a parábola. Então, eu teria este gráfico aqui. Vou marcar alguns pontos. Então, menos 1 associa 1, em 1 também associa 1, e em 0, 0. Então, isto aqui é o gráfico da f. Então, eu saio daqui e construo o gráfico da g. Ou seja, o gráfico da g, a gente já sabe como fazer esse gráfico. No que consiste o gráfico da g? Você tem o gráfico da f, você vai pegar os pontos do gráfico da f e, como o fator aqui é 2, eu vou reduzir as abscissas desse ponto pelo fator meio. Então, neste caso,
Aqui é melhor fazer aqui em cima. Este ponto aqui, a abscissa reduzida de meio, ele viria para um ponto aqui, ou seja, a abscissa meio, mantém a ordenada. Este ponto então vem para cá. Este aqui, reduzindo a abscissa dele de meio, ele viria para cá. Já este ponto, a abscissa dele é zero, reduzindo de meio, ele fica onde está. Então o gráfico da g de x, que seria f de 2x, ela teria esse aspecto aqui. Então, vamos construir esse gráfico aqui em cima. Então, esse aqui seria o gráfico da minha g de x, que é o f de 2x. Então, esses pontos aqui, vamos marcá-los aqui. Tem o ponto meio, 1, menos meio, 1. Agora, isto aqui, então, g de x, o gráfico dela é este aqui. Agora, eu vou da g para uma h fazendo uma translação de meio. Ou seja, como é que eu obtenho essa transformação da g para h? Eu vou pegar os pontos do gráfico da g, como é menos meio, eu translado ao longo do eixo x pelo valor meio. Então, este ponto que está aqui, este, por exemplo, transladando por meio, ele vai coincidir com esse aqui. Então, eu vou fazer esse desenho aqui. Ou seja, este ponto ele vai passar a vir para cá, porque ele tinha abscissa zero, você soma meio, ele vem para cá. Então, este ponto, mais uma vez, vem para cá. Este ponto aqui, que tem abscissa meio, imagem 1, ao transladar de meio para a esquerda, a abscissa desse ponto passa a ser 1, e a ordenada dele não muda, continua sendo o valor 1. A abscissa meio passou para 1, manteve a ordenada, então ele vem para cá. Já esse ponto aqui, desculpa, a abscissa dele somada de meio, significa que esse ponto passa a ter esta abscissa, mantendo a ordenada. Então, este ponto aqui, ele vai vir para cá, ou seja, ele estaria aqui. Então, eu obtenho aqui uma parábola que teria um aspecto assim. Ou seja, isso aqui seria o meu gráfico da minha f de 2x menos 1. Este gráfico aqui. Bom, agora a gente deve analisar, vamos fazer um caso em que você também pode obter f de 2x menos 1 a partir da f de x por um outro procedimento, que vai resultar no mesmo gráfico. O outro procedimento é o seguinte: ao invés de fazer primeiro vou numa f de 2x, eu vou primeiro tentar fazer uma translação de menos 1. Ou seja, eu vou pensar o gráfico da seguinte forma. Eu saio de f de x e faço uma translação g de x de menos 1. Então, daqui eu defino g de x, f de x menos 1. Aí lembra que a gente quer chegar no final na f de 2x menos 1. Agora, o que eu tenho que mudar aqui para no final chegar em f de 2x menos 1? Aqui vamos tentar mexer na questão mudando x para 2x. Então, se no argumento da g o x for substituído por 2x, aqui eu teria f de 2x menos 1, ou seja, que é a forma que eu quero. Ou seja, uma vez obtido o gráfico da g de x, que é a f de x menos 1, a lei que define a g, eu obtenho o que eu quero indo de g para uma função h, que seria g de 2x.
Isto então me permite obter a forma que eu quero. Ou seja, primeiro pego o gráfico da f, transforma no gráfico de f de x menos 1. Ou seja, a gente vai pegar o gráfico da f e vai fazer uma translação de uma unidade para a direita, porque é menos 1. Uma vez construído esse gráfico, você faz agora no gráfico da g o quê? Uma redução das abscissas do ponto de meio. Por quê? Porque temos um lambda igual a 2 aqui. Ou seja, o esquema agora é o seguinte. A função original era f de x igual a x2. Vamos desenhá-la aqui de novo, marcando alguns pontos, como de costume. E aqui eu construo, neste caso, a minha g de x, que seria o quê? Vou pegar esses pontos do gráfico e transladar ao longo do eixo x de uma unidade. Então, este ponto aqui, que é a origem, ele vai vir para um ponto que tem a abscissa 1, a ordenada é 0, ele vem para cá. Então, este ponto veio para cá. Este ponto aqui no gráfico da f, que tem a abscissa 1, ele vai passar a ter a abscissa 2, mantendo a ordenada que é 1. Então, ele iria vir, vamos dizer que o 2 está aqui é a altura 1, ele viria para cá, pela translação. Já este ponto aqui, cuja abscissa é menos 1, por uma translação de uma unidade, ele vem para cá. A abscissa se torna 0, a ordenada mantém 1. Então, este ponto aqui, ele se torna esse. Então, eu tenho este gráfico, né, aproximadamente aqui, esse é o da f, este seria do g de 2x. Então, aqui seria, não, é o gráfico da g de x, que é a f de x menos 1. Bom, mas eu ainda tenho que chegar aqui. Aí, a gente já viu. Daqui para cá, agora eu tenho o gráfico da g. Então, eu venho da g para uma nova função h. Como você obtém h? Você faz a operação na g de mudar de x para 2x, ou seja, você reduz as abscissas do ponto da g pelo fator meio. Então, este ponto aqui, a abscissa dele, reduzindo por meio, ele cai num ponto de coordenadas meio, ou seja, 1, vamos marcar o meio aqui. Este ponto aqui, a abscissa dele é 2, reduzindo do fator meio, ela vem para 1, mantém a ordenada. Então, eu teria 1 e aqui o 1. Este ponto, a abscissa é 0. Então, reduzindo por 2, ele permanece aqui. Então, este seria o aspecto do gráfico da h de x, que, na verdade, é o que eu quero calcular, f de 2x menos 1. Agora, vamos comparar isso com o gráfico que a gente obteve pelo primeiro processo. Ou seja, aqui era o processo que a gente escolheu ali. Este gráfico aqui, o que está dado aqui, ó, coincide com esse gráfico aqui. Então, você tem esse ponto meio, esse ponto 1, 1, ponto de coordenadas 1 e 1. Ou seja, é o mesmo gráfico. Esse é o gráfico de f de 2x menos 1, obtido por este procedimento aqui. Este aqui é o gráfico de f de 2x menos 1, obtido por este outro procedimento. Ou seja, a forma final dos gráficos, obviamente, deveria coincidir, porque a forma de se chegar a partir de f de x em f de 2x menos 1 foi feita de tal forma que a forma funcional não modificasse, ou seja, saio de f de x, chego em f de 2x menos 1. A única diferença num procedimento e outro é que a etapa intermediária pode ser feita, ora, vindo de f de x, fazendo f de 2x, num primeiro caso, ou, ao invés
você vem de f de x para um f de x menos 1. Mas o resultado final não mudou.